Boa noite, pessoal. Eu tô aqui para gravar mais um vídeo explicando no módulo 9, agora, da parte do Avelino, da prova de matemática. Eu vou tentar explicar um pouco mais rápido dessa vez, porque a gente não tem muito tempo, certo? Eu quero ainda botar esses vídeos no YouTube, carregar o vídeo no YouTube para vocês poderem ver aí. Então, já são 6 horas. Então eu vou ser um pouco mais rápido. Óbvio, eu vou ainda tentar descrever as coisas com aquela profundidade que eu fiz no último vídeo, só que dessa vez de uma forma um pouco mais rápida. Então, primeiramente, o nome do capítulo do módulo 9B é o estudo analítico da reta, certo? E a primeira coisa que a gente precisa compreender sobre retas em um gráfico é esse fator aqui, ó. Eu já introduzi retas em gráficos na última aula, certo? Eu já tinha introduzido o que é um plano cartesiano, retas no plano cartesiano e etc. Aqui, essa aula vai ser inteira baseada sobre retas no plano cartesiano, certo? Tudo que você pode estudar sobre elas. Por isso que o nome é analítico das retas, né? Primeira coisa de tudo, eu vou desenhar uma reta aqui, ó, certo? Desenhei um negócio certinho aqui. Pronto, uma reta formada por 2 pontos, certo? 2 pontos você já consegue formar uma reta. Primeiro de tudo, e a coisa mais importante aqui, é você entender o que é coeficiente angular de uma reta. Toda reta tem o seu coeficiente angular. O que é isso? Quando você desenha uma reta em um gráfico, ela nem sempre, tem uma exceção só, mas ela sempre desenha um ângulo, aqui ó, certo? Um ângulo com aquela forma com eixo X, que é o eixo das abscissas, que eu expliquei na última aula, certo? Sempre que você desenha qualquer reta, a não ser que ela seja paralela ao eixo X, né? A não ser que ela seja literalmente assim, aí ela não vai ter nenhum ângulo, mas qualquer outra reta que você desenhar vai ter um ângulo formado com eixo X. Eu vou dar pontos fictícios aqui, né? Então, vou imaginar que aqui é o ponto 1 no X e 1 no Y, aqui é o ponto 4 no X e 4 no Y também. Tá. Primeira coisa de tudo é você entender que toda reta tem esse ângulo aqui, certo? Que eu vou dar o nome de alfa. Só escrever um alfa mais bonito aqui. Pronto. Alfa é o nome desse ângulo, certo? Tá, e toda reta tem esse ângulo que é formado entre a reta e o eixo X. E esse ângulo possui um coeficiente angular. E esse coeficiente angular é muito importante para definir várias outras coisas da reta, equação, etc. Ele nada mais nada menos diz a inclinação da reta, certo? Ele diz o quanto a reta está inclinada em relação ao eixo X. Ou seja, é um valor útil para você utilizar em diversas outras contas. Primeiro de tudo, o que é esse coeficiente angular em si? Porque isso aqui é um ângulo. Tá, mas o que é o coeficiente angular desse ângulo? O coeficiente angular desse ângulo é a tangente dele, certo? Então aqui, ó. Tangente, eu vou botar TAG do coeficiente do alfa é tecnicamente o coeficiente angular que a gente denomina de M, letra M, para o coeficiente angular, certo? Com base no coeficiente angular, você consegue fazer várias análises entre as retas, entre diferentes retas num gráfico. Você consegue, com base no coeficiente angular, saber se elas são paralelas que eu digo, tipo, uma do lado da outra, né? Elas têm o mesmo ângulo. Se elas são concorrentes, que é quando o concorrente é quando uma reta encontra outra em um ponto, certo? Ela só pode ser duas coisas, ela só pode ser paralela ou concorrente, porque ou ela está perfeitamente paralela à outra, ou seja, tem o mesmo ângulo e não se encontra em nenhum ponto, ou se ela tiver, nem que seja um pouquinho inclinada, ela já vai encontrar outra reta em algum ponto, certo? Então ela já se torna concorrente. E como que você faz essas comparações entre retas só com base no coeficiente angular? Vou desenhar aqui 2 tipos, por exemplo. Ó, eu tenho aqui 2 retas. Uma reta aqui e outra reta aqui. Essa aqui é um exemplo de retas que são perfeitamente paralelas, certo? Elas não vão se encontrar em nenhum ponto. E qual a característica de uma reta dessa? Primeiro, esses ângulos aqui dela, o ângulo de abertura dela é igual, certo? O ângulo de abertura dela sendo igual, o coeficiente angular dela, né? Se o ângulo é igual, a tangente do ângulo é igual também. Então o coeficiente angular do ângulo é igual. Logo, se você tem 2 retas que têm o mesmo coeficiente angular,
automaticamente essas retas são paralelas ou, talvez, eu vou explicar no próximo módulo, coincidentes. O que é coincidentes? Quando na verdade elas são literalmente a mesma reta, é uma reta em cima da outra, certo? Quando elas são uma reta em cima da outra, elas têm o mesmo coeficiente angular e não são paralelas, porque elas estão literalmente em cima uma da outra. Porém, por enquanto eu vou estar explicando só essa parte, que é o quê? Quando os coeficientes angulares são iguais, elas são retas que são paralelas uma à outra, certo? Se você tem uma reta que tem um coeficiente angular zero, nulo, o que isso significa? Você tem uma reta aqui, ó, bonitinha, né? Eu vou desenhar aqui. Uma reta com coeficiente angular zero, ela seria uma reta assim, ó. Ela não sobe nem desce, ela se mantém no mesmo y para sempre, certo? Por quê? Se você for parar para pensar, até naquela matéria do círculo trigonométrico que a gente tinha visto, a tangente do ângulo zero, ou seja, o ângulo de abertura disso aqui, porque, pensa, ele não está formando nenhum, ele está formando zero de ângulo, porque ele está paralelo ao eixo x. Então esse ângulo que ele formava aqui antes, entre a reta e o eixo x, não existe. Tecnicamente é zero. Quer dizer, diferente de não existe, né? Ele é literalmente zero. E a tangente do ângulo zero é zero. Porque quando você for fazer a tangente, você vai lá, o cateto, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Não tem cateto oposto. Entendeu? Porque ele não tem ângulo. Então fica zero dividido por qualquer coisa, dá zero. Então, você não precisa entender exatamente essa explicação, só precisa saber que quando o coeficiente angular, aqui ó, nesse caso, quando o coeficiente angular é igual às retas são paralelas, quando o coeficiente angular de uma reta sozinha, né, é igual a zero, ela é literalmente reta assim, ela é deitada, ela é perpendicular, ela é paralela ao eixo x, né, ela tem o y igual em qualquer ponto da reta. Se você tiver uma reta que tem o coeficiente angular menor do que zero, vou explicar. Menor não, primeiro eu vou introduzir a que tem maior do que zero. Aqui, ó. Você tem uma reta que tem um coeficiente angular maior do que zero. Se ele for maior do que zero, essa reta é crescente, o que significa ela está crescendo da esquerda para a direita. Então ela faz assim, ela pode fazer assim, ela pode fazer assim, entende? Por quê? Porque esse ângulo que está sendo formado aqui é um ângulo que tem a tangente positiva, certo? Ou seja, se a tangente dele é positiva, o coeficiente angular é positivo, porque o coeficiente angular é literalmente a tangente desse ângulo formado. Desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo, certo? Agora, o contrário funciona também. Se você tem uma reta, se você tem retas que tem coeficiente angular negativo, elas são decrescentes, certo? Coeficiente angular menor do que zero, negativo. Elas são decrescentes. Por quê? Porque quando você tem a tangente, quando elas são decrescentes, né, a tangente dela é negativa. E quando a tangente dela é negativa, né, esses ângulos aqui, ó, eles são maiores do que 90 graus, eles são negativos. Porque os ângulos dessa reta, não sei se eu tinha explicado antes, os ângulos dessa reta só vão de 0 a 180. E não podem ser 180, obviamente, né? Pode ser 0, vai até 180, 179,9999 é o último ângulo possível. 180 não pode. Por quê? Porque a partir disso, você começa a invertê-la de novo. Aí começa de novo, você conta aqui do sentido anti-horário, né? O ângulo. E tem outra hipótese também. Por exemplo, se a reta forma um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular ao eixo, tipo assim, ó, ela não tem coeficiente angular. Por que ela não tem coeficiente angular? Porque 90 graus não tem tangente. A tangente não existe de 90 graus. Então o coeficiente angular, consequentemente, também não existe, não tem. Tá, mas enfim. Agora descobrimos como comparar retas com base no coeficiente angular. No futuro, no próximo módulo, tem uma explicação sobre os cálculos dela, para você conseguir saber se uma reta... Porque aqui nós estamos falando retas em relação ao eixo do x, né? Retas, se elas são perpendiculares ao eixo x, se elas são paralelas, se elas são obtusas, se elas são agudas, né? Aguda quando tem 0 a 90 graus e obtuso quando é de 90 graus a 180. Depois você vai saber calcular e descobrir se a reta ela é perpendicular a outra reta.
se ela é paralela a outra reta. Nesse caso a gente sabe dizer se ela é paralela a outra reta, porque a gente pode só comparar o coeficiente angular, porque não precisa de cálculo disso. Se eles forem iguais, elas são paralelas. Mas agora, para você descobrir se elas são perpendiculares, vai ter uma conta que eu vou explicar mais lá pra frente em um próximo vídeo. Deixa eu abrir uma página que não tenha nada aqui. Agora eu vou explicar como você calcula o coeficiente angular de uma reta e explicar da onde vem essa conta, certo? Primeiro, se você pegou a lousa do Avelino ou alguma coisa assim, você viu que a conta que descreve o coeficiente angular de uma reta é essa aqui, ó. Y do A menos Y do B dividido por X do A menos X do B igual ao coeficiente angular, certo? O que é isso aqui? Esse YA e YB são nada mais nada menos que dois pontos aleatórios da reta. Então, por exemplo, eu tenho uma reta, se eu tiver pelo menos dois pontos dela, eu já consigo descobrir qual é o coeficiente angular, certo? Então imagina aqui, eu tenho aqui uma reta, vou fazer uma reta a mais bonitinha de todos aqui, ó. Que ela tem um ponto no 1 e no 1 e um ponto no 3, certo? Se eu colocar esses pontos nessa fórmula, o que acontece? Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou nomear esse aqui sendo A e esse aqui sendo B. Vou fazer então o Y do A, que é 3, menos o Y do B, que é 1, dividido pelo X do A, que é 3, menos o X do B, que é 1, igual a M, que é o coeficiente angular. Isso aqui, no final dos contos, vai dar a mesma coisa, né? Vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, o coeficiente angular disso aqui é 1. O coeficiente angular de 1 é, na verdade, a tangente desse ângulo é 1. Que ângulo que tem a tangente igual a 1? 45 graus. Então, a gente já descobriu, por mais que não precisasse, que esse ângulo aqui, formado, é de 45 graus, certo? Só que, tá bom, essa aqui é a fórmula, você pode simplesmente decorar ela, mas da onde vem isso aqui? Por que é isso aqui? Isso aqui é nada mais nada menos do que a própria fórmula da tangente. Porque a fórmula da tangente é o quê? Cateto oposto, eu vou escrever CO, sobre cateto adjacente. Isso dá a tangente de qualquer ângulo, certo? Nesse caso, se a gente for ver, isso aqui é a mesma coisa, só que a gente está desconstruindo isso em incógnitas. Por quê? Se eu tivesse esse exemplo aqui, o que eu tenho aqui? Eu consigo formar um triângulo entre esses dois pontos, certo? Esse ângulo do triângulo é, sei lá, é 45, né? Mas a gente não precisa saber nesse momento. A gente só precisa saber dos valores dos catetos, porque a fórmula da tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. E a gente sabe a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se a gente pegar o valor da altura do Y do A, né, a altura do Y do A, e subtrair da altura do Y do B, que é 1, ou seja, a gente vai subtrair tudo isso, só dessa pequena parte aqui, sobra a própria altura do cateto que a gente quer descobrir, que é o cateto oposto ao ângulo, para fazer a fórmula. Ou seja, YA menos o YB me entrega a medida do cateto oposto. E a fórmula para o cateto adjacente é a mesma coisa. Eu posso fazer isso para o x. Eu pego o x do A, que é isso tudo aqui, subtraio o x do B, que é esse pequenininho, e chego no valor do cateto oposto, do cateto adjacente, quer dizer. E aí, descobrindo isso, eu consigo fazer essa mesma fórmula da tangente, só que escrevendo as incógnitas. Então eu faço x do A menos o x do B. Tudo isso igual a tangente do ângulo, que a gente sabe que é o coeficiente angular. Então tudo isso igual a M. É daí que vem essa fórmula, certo? Ela é literalmente o cálculo desconstruído da tangente. Além disso, a reta, além de um coeficiente angular, ela tem equações que descrevem essa reta. Os dois modos de descobrir qual é a equação fundamental dessa reta, uma equação dessa reta, não a fundamental, né? É com base nas informações que você tem. Por exemplo, você consegue chegar na equação da reta se você tiver dois pontos da reta, ou se você tiver um ponto da reta e o coeficiente angular M, certo? Primeiro, como você faz isso? Eu vou explicar a fórmula e como você usa ela, mas não vou explicar de onde ela vem porque é um pouco complexo e isso vai demorar muito tempo. E não tem tempo porque eu tenho que uploadar esse vídeo aí pro YouTube. Primeiro, a fórmula que você vai utilizar é essa aqui, em que o que é cada coisa dessa fórmula? O M é o coeficiente angular que você vai substituir. Isso aqui eu estou dizendo
a primeira forma que eu estou explicando é o modo se você tiver um ponto e o coeficiente angular apenas, né? Você vai o quê? Substituir o coeficiente angular no valor de m e no valor do x0 e do y0 colocar os pontos que você sabe dessa equação, certo? Quando você fizer essa multiplicação toda, você vai chegar em uma equação certinha da reta, uma equação que vai ter só duas incógnitas, o x e o y. Depois de eu explicar isso aqui, eu vou explicar o que você faz com ela, tá? Mas aí você chegou na equação. Você vai lá, você põe os valores e você chega Você chega em uma equação que descreve essa reta. Deixa eu usar números aleatórios só para mostrar a álgebra dessa questão. Tipo, vou botar um ponto que tem x2 e y3, não sei. E o coeficiente angular da reta é 1. Só para facilitar, sei lá. Você colocaria x, esse x você deixa igual, menos o x do ponto que você sabe. Tudo isso vezes o coeficiente angular, que você sabe, que a gente sabe que é 1. Y, que a gente não sabe qual que é. Menos o y do ponto que a gente sabe, que é 3. Isso aqui a gente multiplicaria, né, faria o... Esqueci qual é o nome disso aqui? Não é o chuveiro. Distributiva, isso. 1 vezes x, 1 vezes menos 2, igual, o outro lado fica igual, y menos 3. Isso aqui já é uma equação que se você escrever, se você colocasse os valores de x e y, você chegaria em respostas. Porém, depois que você faz isso aqui, você tem duas opções. Você pode deixar tudo para o lado, botar todas as informações para um lado e deixar zero do outro. Isso que você escrever vai ser a equação geral da reta, por exemplo. Vou dar um exemplo. Se eu escrevesse a equação geral da reta, eu passaria tudo isso aqui para o outro lado. Então o y ficaria negativo e o 3 ficaria positivo. Então ficaria x menos y, menos 2 com mais 3 ficaria mais 1 igual a 0. Tudo isso aqui seria a conta, certo? A equação geral, vou até escrever, ó, geral. Agora, se você quisesse escrever a equação reduzida que existe, o que é a equação reduzida? A equação reduzida é nada mais nada menos que você isolar o y. Igual a equação de funções que a gente tinha explicado antes, em que você tinha o f de x igual a alguma coisa e o f de x era y, ou seja, as contas eram y igual a alguma coisa, equação reduzida é isso. Você vai escrever literalmente o y igual ao resto da conta. Então você vai, ao invés de passar tudo, você vai passar só o 3 e deixar o y desse lado. Então nesse caso você passaria só o 3, aqui ficaria mais 1, então ficaria x mais 1 igual a y. X mais 1 igual a y. Isso aqui é a equação reduzida. Observação. A equação reduzida não pode ter nada no y, nem nada multiplicando, nem dividindo. Então, por exemplo, se você, por algum acaso, fez essa conta aqui e o 3 e tinha algum número multiplicando o y aqui, sei lá, no final teve um 3y, você tem que passar esse 3 dividindo tudo aqui. Então, no final ficaria x mais 1 dividido por 3 igual a y, entendeu? Porque o y precisa estar isolado, literalmente isolado. Não pode ter nada multiplicando, somando, subtraindo, dividindo, nem nada, entendeu? Eu vou só riscar isso aqui, só para não parecer que isso aqui originou essa coisa aqui que não originou, né? Eu inventei. Tá, isso aqui eu expliquei para você chegar na equação reduzida e geral de uma reta sabendo o ponto e o coeficiente angular. Se você quiser chegar na equação geral ou reduzida de uma reta sabendo só 2 pontos, ao invés de saber um ponto e o coeficiente angular, é muito simples. Por quê? Você pode simplesmente fazer esse processo aqui, só que antes de fazer esse processo, você vai ter que descobrir o coeficiente angular. Então, eu teria 2 pontos lá, o que eu faria? Eu faria a fórmula do coeficiente angular lá, né? Que a gente viu que é YA menos YB, XA menos XB. E quando eu chegasse nisso aqui, eu ia descobrir o valor de M. Quando eu chegasse, que informações eu teria? Eu teria a informação de 2 pontos e a informação do coeficiente angular. Aí eu posso escolher um dos pontos aleatórios e substituir aqui. Colocar o valor desse ponto, colocar o valor do coeficiente angular e fazer a conta. E aí eu chegaria, certo? Isso aqui chegaria na equação da reta. A equação da reta, se você ainda está boiando ou não entendeu exatamente o que é, a equação da reta é a equação que descreve a reta. Então, tipo, toda vez que eu botar um valor de x nessa equação, ele vai me dar o valor de y correspondente dessa reta, certo? Do ponto que está nessa reta. Se eu botar um valor de y, ele vai me dar o valor de x, ao contrário. E aí, se eu fizer isso com vários pontos, se eu fizer isso com os infinitos números, tecnicamente, eu vou formar uma reta certinha no gráfico, certo? Tipo, vai formar
um negócio assim. Óbvio que você não precisa de infinitos pontos. Se você pegar essa equação e botar 2 pontos já, você já consegue desenhar a reta no plano cartesiano, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que precisa saber. Tem um negócio aqui no módulo chamado equação segmentária, mas eu não lembro dele falar absolutamente nada sobre isso. Então, tipo, eu acho que não precisa saber. Tá, enfim, tem mais algumas coisas aqui, mas que não precisa saber porque a gente não tem muito tempo, então a gente tem que fazer isso aqui muito rápido e eu também estou muito cansado e sei lá. Eu vou só fazer agora uns 4 exercícios que o Avelino passou sobre essa matéria, só para você entender. Se você não entender, pelo menos compreenda a resolução do exercício, porque é muito provável que ele coloque coisas parecidas com isso na prova, porque ele adora fazer isso. Deixa eu arrumar um pouco a câmera aqui. Calma. Ai, calma. Tá, enfim, pronto. Acho que assim dá pra ver e dá pra botar a imagem do bagulho aqui do lado. Tá. Primeira conta que eu vou estar fazendo, o primeiro exercício, né, é da página 37, exercício de aprendizagem 1, módulo 9B, do volume 3, tá? Porque a matéria do Avelino é no volume 3. Sejam os pontos A e B e as setas R, y igual a x mais 3 e S, y igual a menos x mais 5, se A pertence à reta R e tem abscissa menos 2, e se B pertence à reta S e tem ordenada 5, então o coeficiente angular da reta que passa por A e B é... O que nós podemos fazer nesse exercício? Primeiro, ele dá pra gente a equação que descreve duas retas e, além disso, dá o x de um ponto em uma das retas e o y de um dos pontos na outra reta. O que a gente pode fazer para resolver esse exercício? A gente pode simplesmente pegar o valor de x e do y, então tipo, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. A gente tem duas retas aleatórias, imagina que a gente tem uma reta aqui e outra reta aqui, certo? Ele deu a equação que descreve a reta, tipo, y igual a x mais 3 e a outra y igual a menos x mais 5, certo? E ele também deu uma informação de cada ponto. Tendo uma informação de cada ponto, eu consigo descobrir a outra informação desse ponto usando simplesmente a fórmula, porque a fórmula faz isso. A fórmula, você põe um x, ela dá um y de resposta. Então, e vice-versa, se eu pôr um y, ela dá um x de resposta. Então, por exemplo, na reta... essa aqui é a reta S, essa aqui é a reta R. Na reta R, ele fala que tem um ponto A aleatório, que tem a abscissa, que é o eixo x, valendo menos 2. Se o x é menos 2, eu posso colocar o x de menos 2 nessa fórmula e descobrir qual é o y. Eu colocando rapidamente, eu vou descobrir que o y é igual a 1, porque eu boto menos 2 aqui, fica menos 2 mais 3, y igual a 1. Então já sabemos que esse ponto é o ponto menos 2 no x e 1 no y, certo? Ou seja, PA, né, ponto A, é menos 2 e mais 1 positivo, né? Isso aqui é 1 positivo, tá? Eu só fiz um tracinho aqui para mostrar que ele está alinhado. E na outra reta, na reta S, ele fala de um ponto que tem ordenada 5. Ordenada 5 é o y5, então ele tem um y aqui, ó, sei lá, 5, valendo 5 de altura. Se ele tem 5 de altura, eu posso simplesmente colocar o ponto aqui na reta, né? Posso colocar esse valor de y aqui no cálculo e descubro automaticamente o valor de x. Então eu vou lá, o y eu sei que precisa ser 5, então 5 igual a menos x mais 5. Dessa forma eu descubro que x igual a 0. X igual a 0. Óbvio que esse ponto aqui que eu desenhei, o x não é igual a 0, mas é porque eu fiz uma reta aleatória só para demonstrar isso para você. Essa reta aqui não é exatamente essa aqui que está sendo descrita. Mas enfim, já chegamos no valor dos dois pontos de PA e PB. PB sendo 0 no x e 5 no y, e PA sendo menos 1 e 1 positivo. Só que ele pede para você calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e B. A gente já sabe calcular o coeficiente angular de uma reta com base em dois pontos dela, que a gente tem dois pontos dela, exatamente. É aquela fórmula padrão, YA menos YB dividido por XA menos XB, certo? YA menos YB, eu posso pegar esse daqui, ó, 1 menos 5, por exemplo, dividido por esse outro x, menos 2, menos 0, né? 1 menos 5 dá menos 4.
E menos 2 menos 0 dá menos 2. Então, no final das contas, você fica com menos 4 dividido por menos 2, que dá 2 positivo, que é a letra C. Letra C, certo? Bem tranquila essa questão. Agora, partindo para a questão 2, que essa questão já é um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela já requer outro tipo de entendimento sobre essa questão, sobre esses cálculos. Tá cabendo? Tá cabendo. No plano com um sistema de coordenadas cartesianas usual, os gráficos das retas cujas equações são y igual a x e y igual a mx menos 4, em que m é um número inteiro maior do que 1, se cortam em um ponto P. A soma dos possíveis valores de m para os quais as coordenadas de P são números positivos inteiros positivos é... Essa questão parece impossível quando você olha para ela. Por quê? Ele está te passando a conta de duas retas, a equação de duas retas, sendo que uma das equações está pela metade, ou seja, ele não está te dando toda a equação, ele está deixando incógnita algumas coisas. Ele pede para se calcular os possíveis valores que podem ser dessa outra conta que está faltando. Quais são os possíveis valores que complementam essa outra conta para que o ponto de corte entre essas duas retas seja um valor inteiro e positivo. Ou seja, nós temos essa conta aqui, ó, y igual a x, e essa outra conta, y igual a mx menos 4. E essa conta tá perfeita já, ela não tá faltando nada, y igual a x. Isso aqui é uma equação, por mais simples que seja, ela é uma equação de uma reta. Agora, já isso aqui ainda não é uma equação de uma reta, porque ele não tá me dando o coeficiente angular, não tá botando valor. No final, ou seja, nessa equação eu tenho 3 incógnitas, não consigo fazer ela. Só que a única informação que ele me diz é que ele quer, o exercício quer que essas duas retas se encontrem no gráfico em um lugar em que o P, né, o ponto de corte delas é positivo. Ambas as coordenadas são positivas, certo? O que a gente pode primeiro tentar descobrir? A gente sabe que se você tem duas retas, a equação de duas retas, e você iguala elas, você descobre o ponto que corta as duas, o ponto em que elas se encontram, certo? Então a gente pode igualar as duas aqui, tanto para o x quanto para o y. A gente faz uma coisa de cada vez, né? Então se a gente igualar para o x, então eu vou fazer esse x aqui é igual ao y. Então eu posso substituir esse y por x, literalmente. Então eu faço x igual a mx menos 4. Vai passar o m, você pode passar, deixa eu ver. Você pode passar o 4 para lá e o x subtraindo, então fica 4 igual a m vezes mx menos x, menos x. E aqui você poderia colocar o x em evidência, então ficaria 4 igual a m vezes x. M não. Pô, é o x que vai ficar em evidência, né? X vezes m menos 1, certo? E esse m menos 1, você pode finalmente passar dividindo. Então você fica aqui 4 dividido por m menos 1, dá o valor de x do ponto P. Só que a gente sabe que o valor de x do ponto P é é igual ao valor de y. Por quê? Porque essa conta aqui, ó, diz isso. Essa reta, nenhum ponto dessa reta, todos os pontos dessa reta tem o x e o y iguais. Só que o ponto de intersecção dessa reta com essa, obrigatoriamente, tem que pertencer a essa reta, certo? Um ponto de intersecção entre duas retas é um ponto que pertence a ambas as retas. Se o ponto pertence a essa reta e a essa, ela segue a regra de ambas as retas. Se ela seguir a regra dessa aqui, então o x tem que ser igual ao y. Se o x é igual ao y, essa conta aqui vai nos dar o x, como vai nos dar o y também. Então, se a gente fizer 4m menos 1 igual a y, também vai chegar no valor de y, certo? Só que tem uma coisa. Se ele não desse uma restrição pra gente, isso aqui seria impossível de fazer, porque tem infinitas coisas possíveis para botar em m aqui. Tem infinitos valores aqui para você colocar, menos 1 dividido por 4, que vai dar um valor aleatório de x. Só que ele diz uma coisa pra gente, ele quer que o x e o y sejam valores inteiros e positivos. Ou seja, 4 dividido por alguma coisa tem que dar um valor inteiro e positivo.
4, para ele dar um valor inteiro e positivo, ele tem que ser dividido por um valor que é divisível, né? Que ele é divisível. 4 é divisível só por que números? Ele é divisível por 1, porque aí dá 4. Ele é divisível por 2, porque aí dá 2. E ele é divisível por 4, que aí dá 1. Qualquer outro número que eu colocar ao invés disso, ou vai dar um número quebrado, ou vai dar um número negativo. Ou seja, eu já sei que esse 4, para dar um número inteiro e positivo, ele precisa ser dividido por 1, por 2 ou por 4. Ou seja, essa conta de baixo tem que dar 1, 2 ou 4. Então vamos calcular. Ele pede que a gente calcule todas as possibilidades de m, né? Então vamos primeiro calcular qual valor tem que ser de m para que ele dê 1. m menos 1 igual a 1. m menos 1 igual a 1, o menos 1 passa para o outro lado, m igual a 2. Então se o m for 2, o valor aqui de baixo vai dar 1 e vai dividir o 4, vai dar um valor inteiro positivo, que é uma das respostas possíveis para ele, que ele pediu no exercício. Então já descobrimos o valor de m para que ele dê o resultado 1 embaixo. Para dar o resultado 2, vamos fazer a conta. m menos 1 tem que ser igual a 2. Passa aqui somando, m igual a 3. Já chegamos no outro valor de m, para que o resultado de baixo dê 2 e dê para fazer a divisão perfeitamente. Agora, para o valor de baixo ser 4, a gente faz mais uma conta. m menos 1 igual a 4. M precisa tecnicamente ser 5. Então, dessa forma, a gente descobriu que os valores de baixo dessa divisão precisam ser 1, 2 ou 4. E, para essa conta aqui dar 1, 2 ou 4, o M precisa ser 2, 3 ou 5. E é isso que ele pede no exercício. Ele pede para você somar os possíveis valores de M para qual essa conta aqui vai dar valores inteiros e positivos. A gente chegou nos possíveis valores de M, agora só falta somar eles. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5 dá 10, que é a letra C. Certo? Essa questão é um pouquinho complexa, mas depois que você entende, fica de boa de fazer. Vamos agora para a questão... Qual outra questão que eu vou fazer? Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer a questão número 3. Fazer só mais a questão número 3. Tá bom. Opa, calma aí que eu fechei a tela da questão número 3 sem querer. Tá. Questão número 3 diz o seguinte, ela mostra um gráfico pra gente, que você consegue provavelmente ver aí do lado. E diz, a equação reduzida da reta representada anteriormente é... Equação reduzida é aquela que o y está em evidência. Em evidência não, o y está isolado. Se a gente sabe que o y está isolado, já dá para excluir metade das opções dessa questão. Por quê? O A, o B e o C não são a equação reduzida de uma reta. Por quê? Porque o y não está isolado. Eles estão com zero. O que está isolado, o que está depois do igual é o zero. Isso está errado. Essa equação aí é a equação geral. A equação geral que põe tudo de um lado e o zero do outro. Então já sabe que A, B, C não é. Só pode ser a D e a E. Por quê? Porque a D e a E são as únicas que realmente é uma equação reduzida, que é o que ele pediu, ou seja, o y está isolado. Mas para definir qual das duas é, vamos ter que fazer a conta. Primeiro, nesse gráfico dá para enxergar o quê? Dá para enxergar o coeficiente, o ângulo do lado esquerdo da reta, e também dá para enxergar o valor de um dos pontos da reta, certo? Só que existe um pulo nessa questão. Por quê? A gente já sabe, e eu expliquei para vocês, como calcula a equação reduzida de uma reta, sabendo um ponto dela e sabendo o coeficiente angular. Nesse caso, a gente sabe um ponto. Por quê? Porque ele está no eixo x. Se ele está no eixo x, o y dele é zero. E ele dá o valor de menos 2 para o x. Então, a gente sabe já que esse ponto aí é menos 2 e 0. E ele dá um ângulo. Aí você pensaria, pô, esse ângulo eu consigo fazer a tangente do ângulo, simplesmente fazer a tangente do ângulo, porque eu lembro daquela tabelinha lá dos 30, 45 e 60, e pronto. Só que então, 120, esse ângulo é o ângulo do lado oposto da reta. Lembra que eu falei que o ângulo que é usado como referência para o coeficiente angular é entre o eixo x e o y, entre o eixo x e a reta medido anti-horário? Esse ângulo não está sendo medido anti-horário, ele está do lado errado. O lado, tecnicamente, que você tem que medir é aquele outro que falta para o eixo x e que não está mostrando. Ou seja, lá no gráfico ele mostra isso aqui, ó, 120. Mas isso aqui não é o ângulo do coeficiente angular.
Por quê? Porque o ângulo do coeficiente angular tem que ser medido desse lado, certo? Mas graças a Deus a gente consegue saber isso muito fácil. Por quê? A gente sabe que o ângulo completo de uma reta aqui, né, é 180. Se é 180 e você já tem 120, o que falta aqui desse lado, tecnicamente, é 60 graus. Então a gente sabe que o ângulo de verdade dessa equação é 60. E se a gente sabe que o ângulo dessa reta é 60, a gente também sabe a tangente, porque lembrando lá daquela tabelinha, a tangente de 60 é raiz de 3, lembrando da tabelinha dos ângulos notáveis, né? Tangente de 60 sendo raiz de 3, agora nós temos o valor do coeficiente angular, raiz de 3. Sabendo o valor de um ponto e o valor do coeficiente angular, a gente consegue fazer a conta que eu tinha escrito lá anteriormente, que era x menos x0 vezes o coeficiente angular igual a y menos y0, certo? O x e o y que não tem o zero embaixo, eles só fazem parte da conta, porque a equação geral, que é a resposta disso tudo, também precisa ter x e y, ainda precisa ter essas duas incógnitas. Então você faria x menos o x, que é menos 2, então ficaria x mais 2, tudo entre parênteses, vezes raiz de 3, igual a y menos aquele y dali, que é 0. Então ficaria y menos 0, ou seja, ficaria só y. Isso aqui você vai fazer distributivo, então vai ficar raiz de 3x mais 2 raiz de 3 igual a y. E isso aqui é exatamente a letra D. Isso aqui, a equação reduzida, né, é exatamente a letra D. Pronto. Espero que você tenha entendido. Eu resumi muito brevemente. Eu não sei se eu expliquei muito bem essa aula. Desculpa, porque acho que eu estou um pouco cansado. E eu também preciso estudar para outra parte da matéria. Mas eu acho que deve dar para pegar pelo menos uma base do que funciona e de como aplica isso em exercícios. E se não tiver dado, pelo menos você tem a correção de 3 exercícios aí, tá bom? Pelo menos serviu para alguma coisa esse vídeo aí. Boa sorte nos seus estudos e obrigado por ver meu vídeo.